que solta um grito, quando vê encaminhar-se para o seu leito. Verifica, portanto, que o fantasma se desloca com relação aos objetos circunjacentes, o que não se daria, se fosse interior à visão. Sua irmã desperta e também vê a aparição. Ainda quando se suponha, o que já é difícil, dadas as circunstâncias, uma alucinação da senhorita Verity, inteiramente improvável é que sua irmãzinha, ao despertar, também fosse presa imediatamente de uma ilusão. Na vida ordinária, não basta se diga a alguém, aqui está o senhor tal, para que instantaneamente uma alucinação se produza. Logo, pois que a imagem do senhor B se desloca, que é percebida simultaneamente pelas duas irmãs, evidencia-se que ela tem uma existência objetiva, que se acha realmente no quarto. Que consequências tirar dessa presença efetiva? Posta de lado a alucinação como causa do fenômeno, temos de admitir que o Sr. B desdobrou-se, isto é, que, conservando-se o seu corpo físico onde estava, sua alma se transportou ao aposento de Hogar Road e pôde materializar-se bastante para dar às duas moças a impressão de que era ele em pessoa quem lá estava. Notaremos que nesse estado a alma reproduz identicamente a fisionomia, o talhe, os contornos do ser vivo. Ao demais, a distância que separa o corpo do seu princípio inteligente parece que em nada influi sobre o fenômeno. Notaremos também que essas observações são gerais e se aplicam a todos os casos espontâneos já observados. O agente, no caso em apreço, pôde desdobrar-se voluntariamente. No caso que se segue, vamos ver que ele teve necessidade do auxílio de outrem, para chegar ao mesmo resultado. Efeitos físicos produzidos por espíritos de vivos. Nesta outra experiência o duplo logrou provar a sua presença por uma ação física. Devemos-la à senhora de Morgan, esposa do professor que escreveu o livro, From Matter to Spirit, da matéria ao espírito. Ela tivera a ocasião de tratar de uma moça por meio do magnetismo e muitas vezes se aproveitara da sua faculdade de clarividência para fazê-la ir, em espírito, a diferentes lugares. Um dia, quis que a paciente se transportasse à casa que ela, senhora Morgan, habitava. Bem, disse a moça, aqui estou e bati com força a porta. No dia seguinte, a senhora Morgan se informou do que se passara em sua casa naquele momento. Responderam-lhe, um bando de meninos endiabrados veio bater a porta e em seguida fugiu. No outro caso, o espírito vivo que produziu a manifestação veio por causa de um dos assistentes. A narração fê-la o engenheiro Sr. Desmond Fitzgerald. Conta ele que um negro chamado H. Lewis possuía grande força magnética, da qual dava demonstração em reuniões públicas. Em Blackheath, no mês de fevereiro de 1856, numa dessas sessões, magnetizou uma moça a quem jamais vira. Depois de mergulhá-la em profundo sono, determinou-lhe que fosse à sua própria casa e revelasse ao público o que visse lá. Referiu ela então que via a cozinha, que aí se achavam duas pessoas ocupadas em mistérios domésticos. Ordenou-lhe então Lewis que tocasse numa dessas pessoas. A moça se pôs a rir e disse, toquei-a. Como ficaram aterradas as duas. Dirigindo-se ao público, Lewis perguntou se algum dos presentes conhecia a moça. Como alguém lhe respondeu afirmativamente, propôs que uma comissão fosse à casa da paciente. Diversas pessoas para lá se dirigiram e, ao regressarem, confirmaram em todos os pontos o que, adormecida, a moça dissera. Toda a gente da casa estava atarantada e em profunda excitação, porque uma das pessoas que se achava na cozinha declarara ter visto um fantasma e que este lhe tocara no ombro. Pode-se colocar em paralelo com esta observação a do Dr. Kenner, em que o duplo da sonâmbula Susana B. apareceu ao Dr. Ruff e lhe apagou a vela. Temos também um caso de batimentos, em completa analogia com os que os espíritos produzem. Uma senhora Lauriston, de Londres, tem uma irmã residente em Southampton. Certa noite, estando esta última a trabalhar em seu quarto, ouviu 3 pancadas na porta. Entre, disse ela. Ninguém, todavia, entrou. Como, porém, as pancadas se repetissem, ela se levantou e abriu a porta. Não havia pessoa alguma.
A senhora Lauriston, que estivera gravemente enferma, voltando a si, referiu que, tomada do ardente desejo de rever a irmã antes de morrer, sonhara que fora a Southampton, que batera à porta do quarto da irmã e que, depois de bater segunda vez, sua irmã se apresentara à porta, mas que a impossibilidade em que ela, visitante, se achara para falar a outra a emocionara tanto, que a fez voltar a si. Precisaríamos de muito maior espaço do que o de que podemos dispor, para citar os numerosos testemunhos existentes com respeito às ações físicas exercidas pelas almas dos moribundos, com o intuito de se fazerem lembradas de parentes ou amigos distantes. A tal propósito, podem consultar-se as obras de Perti, Ação dos Moribundos à Distância e o Moderno Espiritualismo. Os Proceedings da Sociedade de Pesquisas e os Phantasms of the Living relatam uma imensidade deles. Não insistiremos, pois, sobre esses fenômenos, fora questão, absolutamente, de toda a dúvida. Fotografias de duplos. Os fatos que até aqui temos relatado afirmam a realidade dos fantasmas de vivos, isto é, a possibilidade, em certos casos, do desdobramento do ser humano. Tais aparições reproduzem, com todas as minúcias, o corpo físico e também às vezes manifestam a sua realidade por meio de deslocamentos de objetos materiais e por meio da palavra. Já expendemos as razões pelas quais a hipótese da alucinação telepática nem sempre é admissível e, se essas razões não convenceram a todos os leitores, esperamos que os fatos que seguem bastarão para mostrar, com verdadeiro rigor científico, que, na realidade, a alma é a causa eficiente de todos esses fenômenos. As objeções todas caem por si mesmas, diante da fotografia do espírito fora do seu corpo. Neste caso, nenhuma ilusão mais é possível. A chapa fotográfica é testemunha irrefutável da realidade do fenômeno e será necessária uma prevenção muito enraizada para negar a existência do perispírito. Vamos citar diversos exemplos que tomamos ao Sr. Aksakoff. O Sr. Humber, espiritualista muito conhecido, fotografou um jovem médium, Sr. Irod, a dormir numa cadeira, em estado de transe, e no retrato via-se, por detrás do médium, a sua própria imagem astral, isto é, o seu perispírito, em pé, quase de perfil e com a cabeça um pouco inclinada para o paciente. Outro caso de fotografia de um duplo atesta o juiz Carter, em carta de 31 de julho de 1875 a Banner of Fleet, transcrita em Humanature de 1875, pags. 424 e 425. Finalmente, o Sr. Gulandin, no Spiritualist, número 234, Londres, 15 de fevereiro de 1877, pag. 76, assinala terceiro caso de fotografia de duplo, o de um médium em lugar que este ocupara alguns minutos antes. Veremos que o pensamento é uma força criadora e que, assim sendo, se poderia imaginar que tais fotografias resultam de um pensamento que o agente exteriorizou. A seguinte experiência, porém, estabelece que semelhante hipótese carece de base, pois que o duplo não é simples imagem, mas um ser que atua sobre a matéria. O caso do Sr. Stead. O Borderland, de abril de 1876, pag. 175, traz um artigo de W. T. Stead sobre uma fotografia do espírito de um vivo. Eis o resumo do relatado ali. A senhora A. é dotada da faculdade de se desdobrar e de apresentar-se a grande distância, com todos os atributos de sua personalidade. O Sr. Z. lhe propôs fotografar-lhe o duplo e combinou que ela se fecharia no seu quarto, entre 10 e 11 horas, e que se esforçaria por aparecer em casa dele, no seu gabinete de trabalho. A tentativa abortou, ou, pelo menos, se o Sr. Z. sentiu a influência da senhora A, não se serviu do seu aparelho fotográfico, temendo nada obter. A senhora A. concordou em repetir a experiência no dia seguinte e, como se achasse indisposta, deitou-se e dormiu. O Sr. Z. viu o duplo entrar-lhe no gabinete a hora aprazada e pediu licença para fotografá-lo, depois de lhe cortar uma mecha de cabelos para tornar-lhe indubitável a presença real.
Batida a chapa e cortada a mecha, ele se meteu na câmara escura, para proceder à revelação do negativo. Ainda não havia um minuto que para ele entrara, quando ouviu forte estalido, que o fez sair a verificar o que acontecera. Ao entrar no gabinete, encontrou sua mulher, que subira à pressa, por também haver escutado o estalido. O duplo desaparecera, mas o quadro que servira de fundo durante a exposição da chapa fora arrancado do suporte, quebrado ao meio e atirado ao chão. A senhora A, que nesse momento se achava deitada em sua cama, não tinha, ao despertar, a menor ideia do que se passara. A fotografia do seu duplo existe e o Sr. Stea possui o negativo. A lembrança do que sucedera durante o desprendimento apagou-se com a volta da paciente ao estado normal. Outro caso agora, em que a lembrança permanece. Outras fotografias de duplos. Em seu livro sobre a iconografia do invisível, o Dr. Baraduc, apague. 122, explicações, 24 bis, reproduz uma fotografia obtida por telepatia entre o Sr. Strati e o Sr. Asdeu, de Bucareste, diretor do ensino na Romênia. Eis aqui, textualmente, como foi ela conseguida. Indo o Dr. Strati para Campana, convencionou com o Dr. Asdeu que, numa data prefixada, apareceria numa chapa fotográfica do sábio romeno, a uma distância mais ou menos igual à que é entre Paris e Calais. A 4 de agosto de 1893, o Dr. Asdeu, ao deitar-se à noite, evoca o espírito de seu amigo, com um aparelho fotográfico nos pés da cama e outro à cabeceira. Após uma prece a seu anjo protetor, o Dr. Strati adormece em Campana, formando, com toda a força de sua vontade, o desejo de aparecer num dos aparelhos do Dr. Asdeu. Ao despertar, exclama: tenho a certeza de que me apresentei ao aparelho do Sr. Asdeu, como figurinha, pois sonhei isso muito distintamente. Escreve ao professor P. que, levando consigo a carta, encontra o Sr. Asdeu em preparativos para revelar a chapa. Copio textualmente a carta do Sr. Asdeu ao Sr. Dr. que me transmitiu. Na chapa A, vence 3 impressões, uma das quais, a que marquei no verso com uma cruz, extremamente satisfatória. Vê-se aí o doutor a olhar atentamente para o obturador do aparelho, cuja extremidade de bronze é iluminada pela luz própria do espírito. O Sr. Strati volta a Bucareste e fica espantado diante do seu perfil fisionômico. É muito característica sua imagem fluídica, no sentido de que o exprime com mais exatidão do que o seu perfil fotográfico. Assemelham-se muito à reprodução, em tamanho pequeno, do retrato e a fotografia telepática. Para terminar, lembraremos que o capitão Volpi também conseguiu obter a fotografia do duplo de uma pessoa viva que se for a fotografar. A imagem astral é muito visível e apresenta características especiais, que não permitem se lhe põe em dúvida a autenticidade. Materialização de um desdobramento. O ponto culminante da experimentação, no que concerne ao desdobramento, foi alcançado com o médium Eglinton. Um grupo de pesquisadores, de que faziam parte o Dr. Carter Black e os senhores Desmond, G. Fitzgerald, M.S. Telefone e engenheiros telegrafistas, afirma que, a 28 de abril de 1876, em Londres, obtiveram, em parafina, um molde exato do pé direito do médium, que nem um instante fora perdido de vista por 4 dos assistentes. O atestado da realidade do fenômeno apareceu no Spiritualist de 1876, pag. 300, redigido nos seguintes termos: desdobramento do corpo humano. O molde em parafina de um pé direito materializado, obtido numa sessão à Rua Great Russell, 38, com o médium Eglinton, cujo pé direito se conservou, durante toda a experiência, visível aos observadores colocados fora do gabinete. Verificou-se que era a reprodução exata do pé do Sr. Eglinton. Verificação essa resultante do minucioso exame a que procedeu ao Dr. Carter Black. Não é o único exemplo, mas é notável pela alta competência científica dos observadores e pelas condições em que foi obtida tão palpável prova do desdobramento.
Nas experiências que o Sr. Semiradeski realizou com Eusápia, foram conseguidas muitas vezes, em Roma, impressões do seu duplo sobre superfícies enegrecidas com fumaça. Veja-se a obra do Senhor de Roxas, a exteriorização da motricidade. Como se há de negar, em face de provas tais, todas as condições se acham preenchidas, para que a certeza se imponha com irresistível força de convicção. Recomendamos esses notáveis estudos muito especialmente aos que negam ao Espiritismo o título de ciência. Eles mostram a justeza das deduções que Allan Kardec tirou de seus trabalhos, há 50 anos, ao mesmo tempo em que nos abrem as portas da verdadeira psicologia positiva, da que empregará a experimentação como auxiliar indispensável do senso íntimo. Que dizer e que pensar dos sábios que fecham os olhos diante dessas evidências? Queremos acreditar que não têm conhecimento de tais pesquisas, que, cegados pelo preconceito, estão ainda a imaginar que o Espiritismo reside inteiro no movimento das mesas, pois, se assim não fora, haveria, da parte deles, verdadeira covardia moral no mutismo que guardam em presença da nossa filosofia. A conspiração do silêncio não pode prolongar-se indefinidamente. Os fenômenos hão repercutido e ainda repercutem fortemente. Os experimentadores têm valor científico solidamente firmado, para que haja quem não se lance resolutamente ao estudo. Sabemos bem que esta demonstração irrefutável da existência da alma é a pedra de escândalo de onde nos vêm as inimizades, os sarcasmos e a nossa exclusão do campo científico. Mas, queiram ou não, os materialistas já se acham batidos. Suas afirmações errôneas são destruídas pelos fatos. Será inútil valerem-se das retumbantes palavras superstição, fanatismo, etc. A verdade acabará por esclarecer o público, que lhes repudiará as teorias antiquadas e desmoralizadoras, para volver à grande tradição da imortalidade, hoje assente sobre bases inabaláveis. Agora que temos a prova científica do desdobramento do ser humano, muito mais fácil será compreenderem-se os variados fenômenos que a alma humana pode produzir, quando sai do seu corpo físico. Evocações do espírito de pessoas vivas. Comunicações pela escrita. É doutrina constante do espiritismo que a alma, quando não está em seu corpo, goze de todas as faculdades de que dispõe quando na erraticidade se encontra. Cada um de nós, durante o sono corporal, readquire parte da sua independência e pode, conseguintemente, manifestar-se. Allan Kardec consignou em sua revista muitos exemplos dessas evocações. Em 1860, foi o espírito do Dr. Vignal que veio espontaneamente dar, por um médium escrevente, pormenores sobre esse modo de manifestação. Descreveu como percebia a luz, as cores e os objetos materiais. Não podia ver-se a si mesmo num espelho, sem a operação pela qual o espírito se torna tangível. Comprovou a sua individualidade pela existência do seu perispírito que, embora fluídico, tinha para ele a mesma realidade que o seu envoltório material e também pelo laço que o prendia ao seu corpo adormecido. Outro espírito, não prevenido, se manifesta, no mesmo ano, em virtude de uma evocação. É o da senhorita Andermule, surda e muda de nascença que, entretanto, exprime com clareza seus pensamentos. Por certas particularidades características que lhe estabelecem a identidade, seu irmão a reconhece. Sob o título, O Espiritismo de um lado e de outro lado o corpo, em o número de janeiro, de 1860, a revue relata a evocação de uma pessoa viva, feita com autorização sua. Daí resultou interessante colóquios sobre as situações respectivas do corpo e do espírito, durante o transporte deste à distância, sobre o laço fluídico que os prende um ao outro, e sobre o ser a clarividência do espírito ligado ao corpo, inferior à do espírito desligado pela morte. Ainda este caso, o espírito emprega torneios de frases, idênticos aos de que habitualmente se serve na vida corrente. Para os pormenores, recomendamos aos leitores os números citados da revue.
Eles poderão convencer-se de que há já 40 anos que os fenômenos do animismo foram bem estudados, que nenhum cabimento há para que deles se separem os fenômenos espíritas propriamente ditos, pois que uns e outros são devidos à mesma causa, a alma. Pode quem quer que seja evocar o espírito de um cretino ou de um alienado e convencer-se experimentalmente de que o princípio pensante não é louco. O corpo é que se acha enfermo e não obedece por isso às volições da alma, donde dolorosa e horrível situação, constituindo uma das mais temíveis provas. O senhor Alexandre Aksakov consagrou parte do seu livro Animismo e Espiritismo a relatar casos, extremamente numerosos, de encarnados manifestando-se amigos ou estranhos, pelos processos espiríticos. Resumamos alguns dos mais característicos exemplos dessas observações. O muito conhecido escritor russo Vsevolod Solovyov conta que frequentemente sua mão era presa de uma influência estranha à sua vontade e, então, escrevia com extrema rapidez e muita clareza, mas da direita para a esquerda, de sorte a não se poder ler o escrito, senão colocando diante de um espelho, ou por transparência. Um dia, sua mão escreveu o nome Vera. Como perguntasse, que Vera? Obteve por escrito o nome de família de uma jovem sua parente. Admirado, insistiu, para saber se era, na realidade, a sua parente quem assim se manifestava. Respondeu a inteligência, sim, durmo, mas estou aqui e vim para lhe dizer que nos veremos amanhã, no jardim de verão. Efetivamente assim aconteceu, sem premeditação da parte do escritor. A moça, por seu lado, dissera à família que visitara em sonho seu primo e lhe anunciara o encontro que teriam. Existe, pois, uma prova material, o escrito da visita perispirítica do espírito da moça que, por clarividência, anuncia um acontecimento futuro. Passados dias, outro fato similar se produziu, quase nas mesmas condições e com as mesmas personagens. Agora, um segundo exemplo, extraído do artigo de Max Perty, intitulado Novas Experiências no Domínio dos Fatos Místicos, exemplo que é dos mais demonstrativos. A senhorita Sofia Swoboda, durante uma festa de família que se prolongou até muito tarde, lembrou-se de repente de que não fizera o seu dever de aluna. Como estimasse muito a sua professora e não quisesse contrariá-la, tentou pôr-se a trabalhar. Eis, porém, que, sem saber como e sem mesmo se surpreender, julgou achar-se na presença da senhora W., a professora em questão. Fala-lhe e lhe comunica, em tom de aborrecimento, o que sucedera. Súbito, a visão desaparece e Sofia, calma de espírito, volta para a festa e narra aos convidados o que se passara. A professora, que era espírita, naquela mesma noite, por volta das 10 horas, tomara de um lápis para se corresponder com o seu defunto marido e ficou espantada, ao verificar que escrevera palavras alemãs, com uma caligrafia em que reconheceu a de Sofia. Eram desculpas formuladas em tom jocoso, a propósito do esquecimento involuntário da sua tarefa. No dia seguinte, houve Sofia de reconhecer não só que era a sua caligrafia da mensagem, como também que as expressões eram as que empregara no fictício colóquio que tivera com a senhora W. Em seu artigo, Perty relata outro caso, particularmente edificante pelas circunstâncias que o cercaram e devido ao espírito da mesma senhorita Sofia. A 21 de maio de 1866, dia de Pentecostes, Sofia, que morava em Viena, depois de um passeio pelo Prater, foi tomada de violenta dor de cabeça que a obrigou a deitar-se, por volta das 3 horas da tarde. Sentindo-se em boas disposições para se desdobrar, transportou-se rápido em pensamento a Moedling, a casa do Sr. Stratil, sogro de seu irmão Antônio. Viu, no gabinete do Sr. Stratil, um moço, o Sr. Gustavo B., a quem estimava muito e desejava dar uma prova da independência da alma com relação ao corpo. Dirigiu-se ao rapaz em tom jovial e carinhoso, mas, de repente, calou-se, chamada a Viena por um grito que partira do quarto vizinho ao seu, onde dormiam seus sobrinhos e sobrinhas. A palestra de Sofia com o Sr. B. apresentava os caracteres de uma mensagem espírita dada a um médium. Querendo certificar-se com relação à personalidade que se manifestara,
O Sr. Stratil escreveu à sua filha, que se achava em Viena, em companhia da família da senhorita Sofia, fazendo-lhe estas perguntas: como passara Sofia o 21 de maio? Que fizera? Não estivera a dormir, naquele dia, entre 3 e 4 horas? No caso afirmativo, que sonho tivera? Interrogada, a senhorita Sofia falou, com efeito, de um desdobramento seu, enquanto dormia, mas a brusca chamada de seu espírito ao corpo lhe fizera esquecer a maior parte da conversa em que se empenhara. Entretanto, lembrava-se de ter conversado com dois senhores e de haver, em certo momento, experimentado desagradável sensação, proveniente de um dissídio com os seus interlocutores. Respondendo a esses pormenores, o Sr. Stratil expediu para Viena, a seu genro, uma carta alacrada, com o pedido de não falar dela a Sofia, enquanto esta não recebesse uma do Sr. B. Passados alguns dias, a tal carta se achava completamente esquecida, em meio das preocupações cotidianas. A 30 de maio, recebeu Sofia, pelo correio, uma carta galante do Sr. B, com um retrato seu. Dizia assim: Senhora, aqui me tem. Reconhece-me? Se assim for, peço-me design em um lugar modesto, seja no rebordo do teto, seja na abóbada. Muito grato lhe ficaria se não me suspendesse, caso fosse possível. Mais valera que me relegasse para um álbum, ou para o seu livro de missa, onde eu facilmente poderia passar por um santo cujo aniversário se festejasse a 28 de dezembro, dia dos inocentes. Se, porém, não me reconhece, nenhum valor poderá dar ao meu retrato e, nesse caso, eu muito lhe agradeceria que me devolvesse. Queira aceitar, etc. Assinado, NN. Os termos e a fraseologia eram familiares à moça. Pareciam-lhe céus. Ela, entretanto, apenas vaga lembrança deles guardava. Como falasse do fato a seu irmão Antônio, abriram a carta do Sr. Stratil. Continha o texto de uma conversa psicográfica com invisível personagem, numa sessão em que as perguntas eram formuladas pelo próprio Sr. Stratil, servindo de médium o Sr. B. Segundo esse documento, o espírito de Sofia diz que seu corpo se acha em profundo sono, que ela dita a carta que o Sr. B. enviou-lhe que ouve, como se estivesse sonhando, as crianças a gritar. Termina com estas palavras: adeus, Desp. São 4 horas. À medida que li o referido documento, cada vez mais precisas se iam tornando as lembranças de Sofia que, de quando em quando, exclamava: oh, sim, é bem isso. Concluída a leitura, ela, na posse plena da sua memória, se recordava de todos os pormenores que ouvidara ao despertar. Antônio notou que a caligrafia do documento se assemelhava muito à de Sofia nos seus deveres em francês, mostrando-se ela do mesmo parecer. Nesta observação se nos deparam todos os caracteres necessários estabelecer a identidade do ser que se manifestara. Nada falta. Aquela carta ditada pelo espírito de Sofia, numa escapada perispirítica, com o pedido da fotografia, lhe desperta as lembranças e, até mesmo a grafia, tudo confirma ter sido ela quem se manifestou. Há, pois, a mais completa semelhança, a maior analogia entre essa comunicação dada pelo espírito de uma pessoa viva e as que todos os dias recebemos dos espíritos que já viveram na Terra. Deve ler também, na obra do sábio russo, os relatos da senhora Delina von Vai, do senhor Thomas Everett, da senhora Florence Marriott, da senhorita Blackwell, do juiz Edmondes, quem deseje verificar que a comunicação dos espíritos dos vivos, pela escrita mediúnica, se bem menos frequente, é tão possível e tão normal quanto a dos mortos. A identidade desses seres invisíveis, mas ainda pertencentes ao nosso mundo, se estabelece da mesma maneira que a dos desencarnados. Espíritos de vivos manifestando-se pela incorporação. A senhora Ardine Gibritem, escritora espírita bastante conhecida, em muitos artigos publicados pelo Banner of Light sobre os duplos, refere um caso interessante ocorrido em casa do Sr. Cutler, no ano de 1853. Um médium feminino se pôs a falar alemão, embora desconhecesse completamente esse idioma.
A individualidade que por ela se manifestava dava-se como manda a senhorita Brandt, jovem alemão que se achava presente. Passado algum tempo, um amigo da família, vindo da Alemanha, trouxe a notícia de que a senhorita Brandt, após séria enfermidade, em virtude da qual caíra em prolongado sono letárgico, declarara, ao despertar, ter visto a filha, que se encontrava na América. Disse que a vira num aposento espaçoso, em companhia de muitas pessoas, e que lhe falara. Ainda aí, é tão evidente a relação de causa e efeito, que não nos parece devamos insistir. O senhor Damiani, por seu lado, narra que nas sessões da baronesa Serra-Pica, em Nápoles, receberam-se muitas vezes comunicações provindas de pessoas vivas. Diz, entre outras coisas. Há cerca de 6 semanas, o Dr. Nerê, nosso comum amigo, que vive na Hungria, seu país natal, se comunicou comigo por via do nosso médium, a baronesa. Não podia ser mais completa a personificação. Com absoluta fidelidade o médium reproduzia os gestos, a voz, a pronúncia daquele amigo, de sorte a nos persuadirmos de que tínhamos em nossa presença o próprio Dr. Nerê. Disse-nos que naquele momento cochilava um pouco, para repousar das fadigas do dia, e nos comunicou diversos detalhes de ordem privada, que todos os assistentes ignoravam. No dia seguinte, escrevia ao doutor. Em sua resposta, ele afirmou exatos em todos os pontos os detalhes que a baronesa nos transmitira. Outras materializações de duplos de vivos. Passamos em revista diversas manifestações da alma momentaneamente desprendida do seu corpo material. Nas materializações, porém, é que a ação extracorpórea do homem alcança o mais alto ponto de objetividade, visto que se traduz por fenômenos intelectuais, físicos e plásticos. Só o espiritismo faculta a prova absoluta desses fenômenos. Não obstante todas as controvérsias, já agora está perfeitamente firmado que os irmãos Davenport não eram vulgares charlatães. Apenas, o que deu lugar a supor se houvesse embuste da parte deles, foi que as manifestações se produziam, as mais das vezes, por meio de seus perispíritos materializados. Nas experiências levadas a efeito em presença do professor Mapes, este, bem como sua filha, puderam comprovar o desdobramento dos braços e das mangas do médium. Idênticas observações foram feitas na Inglaterra com outros médiums. O Sr. Cox relata um caso em que as mais rigorosas condições de fiscalização foram postas em prática. Citemo-lo, segundo o Sr. Aksakoff. Trata-se de um médium de materialização, cuja presença no gabinete das experiências é garantida por uma corrente elétrica que lhe atravessa o corpo. Se o médium tentasse enganar, desligando-se, o embuste seria imediatamente denunciado pelo deslocamento instantâneo da agulha de um galvanômetro. Fala deste modo o Sr. Cox. Em sua excelente descrição da sessão de que se trata, diz o Sr. Crookes que uma forma humana completa foi por mim vista, assim como por outras pessoas. É verdade. Quando me restituíam meu livro, a cortina se afastava bastante, para que se visse quem entregava. Era a forma da Sra. Fay, integral, com a sua cabeleira, seu porte, seu vestido de seda azul, seus braços nus até o cotovelo, adornados com braceletes de finas pérolas. Nesse momento, o aparelho nenhuma interrupção registrou da corrente galvânica, o que inevitavelmente se teria dado, se a Sra. Fay houvesse soltado das mãos os fios condutores. O fantasma apareceu do lado da cortina oposto ao em que se encontrava a Sra. Fay e uma distância de, pelo menos, 8 pés da sua cadeira, de sorte que lhe fora impossível, de qualquer maneira, alcançar aquele livro na estante, sem se desprender dos fios condutores. Entretanto, repito, a corrente não sofreu a mínima interrupção. Outra testemunha viu o vestido azul e os braceletes. Nenhum de nós comunicou o que vira aos demais, antes de acabada a sessão. As nossas impressões, por conseguinte, são absolutamente pessoais e independentes de qualquer influência. Estamos em presença de uma experiência concludente em absoluto, não só pela grande competência dos observadores,
como também porque as precauções tomadas foram rigorosamente científicas, tornado impossível o deslocamento do corpo, sem que fosse imediatamente denunciado pela variação da corrente elétrica, uma vez que a aparência da senhora Fá se mostrou com bastante tangibilidade para tomar de um livro e entregá-lo a uma pessoa. É claro que houve desdobramento daquele médium, com inegável materialização. Já vimos que os anais psíquicos, de setembro a outubro de 1898, trazem uma narrativa da qual consta que o duplo de uma senhora foi observado por mais de uma hora, numa igreja, tendo nas mãos um livro de orações. Nas experiências feitas com Eusápia Palladini, em que muitos eram os observadores, foi possível comprovar-se materialmente o seu desdobramento. Na Revue Spirit de 1889, o Dr. Azevedo publicou o relato de uma experiência em que a mão fluídica de Eusápia produzira, à plena luz, a marca de 3 dedos. O Coronel de Roxas, em sua obra Exteriorização da Motricidade, publica o facsímile de uma moldagem da mão natural do médium, ao lado de uma fotografia dos braços deixados na argila. Notam-se as maiores analogias entre as duas impressões. Aos apresentados poderíamos juntar muitos outros documentos, preferimos, porém, aconselhar aos leitores que se reportem aos originais. Temos dito a respeito o bastante para que a convicção se imponha de que a ação física e psíquica do homem não se limita ao seu organismo material. Como se produz esse estranho fenômeno? As narrativas anteriormente reproduzidas não nulo dão a saber. Nelas, vemos perfeitamente a alma fora dos limites do organismo, porém, não assistimos à sua saída do invólucro corpóreo. As pesquisas do Senhor de Roxas lançaram forte luz sobre esses desdobramentos. Vamos, pois, estudá-las. Capítulo 2. As pesquisas do Senhor de Roxas e do Dr. Luiz. A par das narrativas dos sonâmbulos e dos médiuns videntes, as comunicações dos espíritos, confirmadas pelas fotografias e pelas materializações de vivos e de desencarnados, atestam que a alma tem sempre uma forma fluídica. A existência desse envoltório da alma, a que os espíritas dão o nome de perispírito, também ressalta evidente dos fatos acima relatados. Esse duplo etéreo, inseparável do espírito, existe, pois, no corpo humano em estado normal, e recentes experiências nos vão permitir o estudo experimental do novo órgão. Acabamos de apreciar a exteriorização completa da alma humana. Fotografamo-la no espaço, quando quase livre, e num estado próximo do em que virá achar-se por efeito da morte. Interessa saber por que processos pode esse fenômeno produzir-se. Ao mesmo tempo em que nos instruirá acerca da maneira pela qual se dá a saída astral, este estudo nos fará adquirir noções diretas sobre as propriedades do perispírito, conhecimentos que nos serão preciosos por esclarecer-nos quanto ao gênero da matéria que o constitui. Pesquisas experimentais sobre as propriedades do perispírito. Um sábio investigador, o Senhor de Roxas, chegou a estabelecer a objetividade da luz ódica, que o Barão de Reichenbach atribui a todos os corpos cujas moléculas guardam uma orientação determinada. Ele examinou particularmente os eflúvios produzidos pelos polos de um poderoso eletroímã, com o auxílio de um paciente hipnótico, fazendo-o analisar as luzes que via, mediante o espectroscópio, que dá os comprimentos de onda característicos de cada cor, e verificando-lhe as informações por uma contraprova, isto é, por meio da luz polarizada. As interferências e as intensificações da luz se revelaram sempre de acordo com o que deve passar-se no estudo de uma luz realmente percebida. Dessas experiências parece resultar que os eflúvios poderiam ser devidos unicamente às vibrações constitucionais dos corpos, transmitindo-se ao éter ambiente. Mas, será preciso talvez ir mais longe e admitir que a emissão, por arrastamento, de certo número de partículas que se destacam do próprio corpo, dado que os eflúvios ondulam, como as chamas, em virtude dos deslocamentos do ar. O corpo humano emite, pois, reflúvios de coloração variável, conforme os pacientes. Uns veem o vermelho lado esquerdo, como veem igualmente matizados os jatos fluídicos que saem de todas as aberturas da figura humana. Outros invertem essas cores, que,
Entretanto, se conservam dispostas sempre de maneira semelhante para o mesmo paciente, se a experiência não se prolonga demasiadamente. Avançando em seus estudos sobre a hipnose, o sábio pesquisador chegou a descobrir notáveis modificações na maneira pela qual se comporta a sensibilidade. Acreditava-se, até então, que o domínio desta não ia além da periferia do corpo. Houve, porém, de reconhecer-se que ela se pode exteriorizar. Afirma o Senhor de Rochas. Vou retomar agora o estudo das modificações da sensibilidade, servindo-me, primeiro, das indicações de um paciente A, cujos olhos foram previamente conduzidos ao estado em que veem os eflúvios exteriores, o qual examina o que se passa quando magnetizo outro paciente B, que apresenta, no estado de vigília, normal sensibilidade cutânea. Desde que, neste, a sensibilidade cutânea principia a desaparecer, a penugem luminosa que lhe recobre a pele no estado de vigília parece dissolver-se na atmosfera, para surgir de novo, ao cabo de algum tempo, sob a forma de ligeira névoa que, pouco a pouco, se condensa, tornando-se cada vez mais brilhante, de maneira a tomar, em definitivo, a aparência de uma camada muito delgada, acompanhando, a 3 ou 4 centímetros distante da pele, todos os contornos do corpo. Se eu, magnetizador, atuo de qualquer modo sobre essa camada, B experimenta as mesmas sensações que experimentaria se lhe atuasse sobre a pele, nada sente, ou quase nada, se atua alhures, que não sobre a aludida camada. Nada sente, tampouco, se atuar uma pessoa que não esteja em relação com o magnetizador. Se continua a magnetização, haver formar-se em torno de B uma série de camadas equidistantes, separadas por um intervalo de 6 ou 7 centímetros, o dobro da distância entre a primeira camada e a pele, e B só sente os contactos, as picadas e as queimaduras quando feitas nessas camadas, que se sucedem por vezes até 2 ou 3 metros, interpenetrando e entrecruzando-se, sem se modificarem, pelo menos de maneira apreciável. A sensibilidade nelas diminui, à medida que se afastam do corpo. Conhecido assim o processo de exteriorização da sensibilidade, muito mais fácil se tornava continuar as observações, sem recorrer ao vidente. A reconhecia então, por meio de numerosas tentativas, que a primeira camada exterior sensível se formava geralmente no terceiro estado, que em alguns pacientes nunca se produz, ao passo que noutros se produzia sob influência de alguns passes, desde o estado de credulidade, que é uma modificação quase imperceptível do estado de vigília, ou, até, sem qualquer manobra hipnótica, em consequência de uma emoção, de uma perturbação nervosa e, porventura, de uma simples alteração do estado elétrico do ar. Se é certo que a sensibilidade se transporta para as camadas concêntricas exteriores, aproximando as palmas de suas mãos, deverá o paciente experimentar a sensação de contacto, logo que duas camadas sensíveis se toquem. Efetivamente, o que acontece. Ainda mais, se entremeiam as camadas sensíveis da mão direita com as da mão esquerda, de modo que fiquem regularmente alternadas, uma chama que passe sobre essas camadas fará que o paciente tenha a sensação de uma queimadura nas duas mãos, sucessiva e alternativamente. Hipótese. Que consequências devemos tirar de tão interessantes experiências? Quando se examina o desenho representativo de um paciente exteriorizado e se notam essas camadas sucessivamente luminosas e obscuras, é-se impressionado pela analogia que há entre si e o fenômeno conhecido em física pela denominação de faixas de Fresnel. Sabe-se em que consiste essa experiência, se, numa câmara escura, um feixe luminoso for projetado sobre uma tela branca, notar-se-á que a iluminação é uniforme. Se, porém, um segundo feixe, idêntico ao primeiro, cair sobre a tela, de forma que os dois se superponham em parte, toda a região comum a ambos se apresentará coberta de faixas paralelas, sucessivamente brilhantes e obscuras. Resulta isto de que a característica essencial dos movimentos vibratórios é a interferência, ou seja, a produção, por efeito da combinação das ondas,
de faixas de movimentos, em que as vibrações são máximas, e faixas de repouso, nas quais o movimento vibratório é nulo, ou mínimo. Nas experiências do Senhor de Roxas, dá-se, ao que nos parece, um fenômeno análogo. Os máximos de sensibilidade se revelam ordenados segundo as camadas luminosas, separadas entre si por outras camadas insensíveis e obscuras. Como explicar isso? É aí que a existência do perispírito claramente se afirma. A força nervosa, em vez de se espalhar pelo ar e dissipar, distribui-se em camadas concêntricas ao corpo. Faz-se, pois, necessário que uma força a retenha, porquanto, desde que normalmente ela se escoa pela extremidade dos dedos, conforme se observa, do mesmo modo que a eletricidade pelas pontas, forçosamente se perderia no meio ambiente, se não existisse um envoltório fluídico para retê-la ao sair do corpo. A analogia permite-se assimilha a força nervosa, cuja existência Crookes demonstrou, às outras forças naturais, calor, luz, eletricidade, as quais, devidas a movimentos vibratórios do éter, se propagam em movimentos ondulatórios, cuja forma, amplitude e número de vibrações variam por segundo, conforme a força considerada. No estado normal, a força nervosa circula no corpo, pelos condutos naturais, os nervos, e chega à periferia pelas 1000 ramificações nervosas que se estendem por baixo da pele. Mas, sob a influência do magnetismo, o perispírito, segundo a natureza fisiológica do paciente, se exterioriza mais ou menos, isto é, irradia em volta de todo o seu corpo e a força nervosa se espalha no envoltório fluídico e aí se propaga em movimentos ondulatórios. As mais das vezes, necessário se torna fazer que o paciente chegue aos estados profundos da hipnose, para que se produza a irradiação perispirítica, porquanto de certo tempo precisa o magnetizador para neutralizar, em parte, a ação da força vital, a fim de que o duplo possa exteriorizar-se parcialmente. O estado de relação só se acha estabelecido, quando começa o desprendimento, ou, por outra, nesse momento, as ondulações nervosas do magnetizador vibram sincronicamente com as do paciente, interferem e produzem exatamente aquelas camadas alternativamente sensíveis e inertes. Em suma, a experiência é talvez idêntica à de Fresnel. Nessa hipótese, em lugar de ondulações luminosas, há ondulações nervosas. Os dois focos luminosos são substituídos pelo magnetizador e o seu paciente, figurando de tela o perispírito. O lugar dos pontos onde se mostram as zonas sensíveis é limitado pela expansão da substância perispirítica. Temos assim um meio de estudar esse envoltório fluídico que se nos revelou e que não era conhecido antes dos ensinos do Espiritismo. Atribuindo maior extensão à precedente experiência, é-nos fácil conceber que a exteriorização seja mais completa. Chegaremos então a compreender como pode a alma sair do corpo e manifestar-se sob a forma de aparição. Foi o que o Senhor de Roxas verificou experimentalmente e, para comprovar-se esta afirmativa, basta se encontrem pacientes aptos a produzir fenômenos desse gênero, o que não é impossível, pois que o médium de Boulogne-sur-Mer, assim como os pacientes do magnetizador Lewis e da senhora de Morgan, nos ofereceram exemplos disso. Vimos que os fantasmas de vivos falam, o que implica a existência neles, além dos órgãos da palavra, de certa quantidade de força viva, cuja presença é também atestada por deslocamentos de objetos materiais, como abrir e fechar uma porta, agitação de campainhas, etc. Necessário é, portanto, que eles tirem de qualquer parte essa força. Nos casos que examinamos, tiram-na provavelmente de seus corpos materiais, o que faz evidente a necessidade de estarem ligados a estes. Ensina Allan Kardec, de acordo com os espíritos, que a alma, quando se desprende, seja durante o sono, seja nos casos de bicorporeidade, permanece ligada sempre ao seu envoltório terreno por um laço fluídico. Podemos justificar essa maneira de ver por meio das experiências seguintes. Prosseguindo em seus estudos, notou o Senhor de Roxas que, se fizer que uma zona luminosa, isto é, sensível,
de um paciente exteriorizado através de um copo d'água. Interrompidas se mostrarão as camadas que ficarem atrás do copo, com relação ao corpo. Quanto à água existente no copo, essa se ilumina rapidamente em toda sua massa, desprendendo-se dela, ao fim de algum tempo, uma espécie de fumaça luminosa. Ainda mais, tomando do copo d'água e transportando-o a certa distância, verificava o experimentador que ele se conservava sensível, isto é, que o paciente ressentia todos os toques que se fizessem na água, embora aquela distância já não restassem vestígios de camadas sensíveis. O senhor de Roxas pesquisou em seguida sobre quais as substâncias que armazenam a sensibilidade e verificou serem quase sempre as mesmas que guardam os odores, os líquidos, os corpos viscosos, sobretudo os de origem animal, como a gelatina, a cera, o algodão, os tecidos de malhas frouxas ou que se desfiam, como os veludos de lã, etc. Refletindo, diz ele, sobre o fato de que os eflúvios das diferentes partes do corpo se fixavam de preferência nos pontos da matéria absorvente que mais próximos se lhe achavam, fui levado a crer que uma localização muito mais perfeita se me ofereceria, se eu chegasse a reunir, em certos pontos da matéria absorvente, os eflúvios de tais ou tais partes do corpo e a reconhecer quais eram esses pontos. Como os eflúvios se espargem de modo análogo à luz, uma lente que reduzisse a imagem do corpo atenderia a primeira parte do programa. Já só se tratava então de ter uma matéria absorvente sobre a qual se houvesse fixado a imagem reduzida. Ocorreu-me que uma chapa de bromo-gelatina poderia dar resultado, principalmente se fosse ligeiramente viscosa. Fotografia de uma exteriorização. Daí os meus ensaios com um aparelho fotográfico, ensaios que vou relatar de conformidade com o meu registro de experiências. 30 de julho de 1892. Fotografei a Sra. Lux, primeiramente desperta, depois adormecida, sem estar exteriorizada, por fim, adormecida e exteriorizada, servindo-me, neste último caso, de uma chapa que tive cuidado de conservar por alguns instantes em contato com seu corpo, dentro do chassis, antes de colocá-la na máquina. Comprovei que, picando com um alfinete a primeira chapa, a Sra. Lux nada sentia, picando a segunda, sentia um pouco, na terceira, sentia vivamente tudo isso poucos instantes após a operação. 2 de agosto de 1892. Presente a Sra. Lux, experimentei a sensibilidade das chapas impressionadas a 30 de julho e já reveladas. A primeira nada produziu, a segunda pouca coisa, a terceira estava tão sensível quanto na data anterior. Para ver até onde ia a sensibilidade da terceira chapa, dei 2 golpes fortes de alfinete na imagem de uma das mãos, de forma a cortar a camada de bromo-gelatina. A Sra. Lux, que se achava a 2 metros distantes de mim e não podia ver em que parte eu dava a picada, fez logo uma contração, soltando gritos de dor. Tive grande trabalho para fazê-la voltar ao seu estado normal. Acusava sofrimentos na mão e, passados alguns momentos, vi que lhe apareciam na mão direita, aquela cuja imagem recebera a picada, 2 traços vermelhos, em situação correspondente à dos arranhões na imagem. O Dr. P., que assistia à experiência, verificou que na epiderme não havia incisão nenhuma e que a vermelhidão era na pele. Verifiquei, ao demais, que a camada de gelatina bromada, muito mais sensível do que a chapa que a suportava, emitia radiações com máximos e mínimos, tal qual a própria paciente. Essas radiações quase não se apresentavam do outro lado da chapa. Paremos aqui com a nossa citação, que já nos permite comprovar a existência de uma relação, estabelecida de modo contínuo, entre a Sra. Lux e a sua fotografia, estando aquela exteriorizada. De 30 de julho a 2 de agosto, sem embargo do prolongado afastamento da paciente, não se rompeu a relação, tanto que toda a ação exercida na fotografia se transportava para o corpo, de maneira a deixar traços visíveis. É, pois, legítimo admitir-se que a ligação é ainda mais íntima, quando o próprio perispírito se acha inteiramente exteriorizado, qualquer que seja a distância que o separe do corpo físico.
As experiências do Senhor de Rochas foram verificadas pelo Dr. Luiz, na Charité e pelo Dr. Paul Joire, que já assinalara essa exteriorização no seu Tratado de Hipnologia, publicado em 1892. Muito recentemente reconheceu ele que a exteriorização da sensibilidade é um fenômeno real, de forma nenhuma dependente da sugestão oral, conforme o Dr. Mavrouka quis pretender insinuar, e independente também de qualquer sugestão mental, porquanto, se 4 ou 5 pessoas de mãos dadas separam do paciente o operador, há regular e progressivo retardamento na sensação que o hipnotizado experimenta, o que evidentemente não se daria se a sensação fosse produzida por uma sugestão mental do operador. Repercussão sobre o corpo da ação exercida sobre o perispírito. O magnetizador Cagnet, como vimos, cria firmemente na possibilidade do desprendimento da alma. Relata, sem a poder explicar, uma experiência que, como tudo parece indicar, resultou de ação material exercida sobre o perispírito, de envolta, provavelmente, com uma autossugestão. Eis aqui o fato. Um senhor Lucas, de Rambouillet, muito inquieto pela sorte de um cunhado seu que desaparecera do país, havia uns 12 anos, em consequência de discussão que tivera com o pai, deliberou recorrer à clarividência de Adele Maginot, para saber se o cunhado ainda vivia. A clarividente viu o indivíduo de quem se tratava e o descreveu de maneira que sua mãe e seu cunhado reconheceram. Aí, porém, começa a experiência a complicar-se. Vamos, pois, citá-la textualmente. Não contribuiu menos para espantar aquela boa senhora, assim como ao senhor Lucas e às outras pessoas presentes a curiosa sessão, o verem que Adele, como que para se defender dos raios ardentes do sol naquelas terras, punha as mãos do lado esquerdo do rosto, parecendo sufocada pelo calor. O mais maravilhoso, no entanto, dessa cena foi que ela recebeu um golpe de sol, que lhe tornou vermelho azulado aquele lado do rosto, desde a fronte até a espádua, ao passo que o outro lado conservou a sua coloração branco mate. Somente 24 horas depois principiou a desaparecer a cor carregada. Era tão violento o calor, naquele instante, que não se podia ter dadas as mãos. Achava-se presente o senhor Aranger Pilat, antigo magnetizador, honrosamente conhecido, havia mais de 30 anos, no mundo do magnetismo. Para explicar o caso, cremos que a ideia do calor intenso do sol do Brasil ha fortemente sugestionado a paciente, cujo perispírito talvez estivesse muito pouco desmaterializado e, em consequência, ainda bastante sensível às radiações caloríficas. Houve, pois, parece-nos, repercussão da ação física do sol sobre o corpo material, facilitada e provavelmente aumentada pela autossugestão de que naquele país o calor é tórrido. O fato da passagem da alteração do perispírito para o corpo físico já foi observado inúmeras vezes, de sorte que nos achamos em condições de lhe conceber o mecanismo, tendo-se mesmo chegado a verificá-lo experimentalmente, como vamos mostrar. O Sr. Aksakov, numa experiência realizada em S. Petersburgo, com a célebre médium Katy Fox, observou que, enfulijada a mão fluídica do médium, a fuligem foi transportada para a extremidade dos seus dedos materiais, que se não tinham movido, porquanto o sábio russo colocara as mãos da Sra. Fox sobre uma placa luminosa, de modo a certificar-se bem da imobilidade delas e, por maior precaução, espalmara suas próprias mãos sobre as do médium. Vê-se, pois, que há mais do que simples presunções no que respeita à existência de solidariedade entre o corpo e o seu duplo fluídico. No seu tratado de magia prática, Papus refere o caso de um oficial russo que, presa de obsessão por uma individualidade encarnada, lançou-se de espada em punho sobre a aparição e lhe fendeu a cabeça. O ferimento feito no perispírito se reproduziu na mulher causadora do fenômeno, a qual, no dia seguinte, morreu das consequências do golpe recebido pelo seu corpo fluídico. Dacier cita muitos casos semelhantes, extraídos dos arquivos judiciários da Inglaterra. Uma certa Joanna Brooks, em se desdobrando, causara muitos malefícios àqueles de quem não gostava. Havendo atacado uma criança, esta entrou a de perecer rapidamente,
sem que ninguém soubesse a que atribuir o mal que a tomara, quando, em dado momento, disse a criança, apontando para um ponto da parede, é Joanna Brooks que está ali. Um dos presentes saltou e deu um golpe de punhal no lugar indicado e a criança declarou que a mulher ficara ferida na mão. No dia seguinte, foram à casa da feiticeira e verificaram que ela estava realmente ferida, como afirmara a criança. Em circunstâncias quase semelhantes, outra mulher, Juliana Cox, foi ferida em sua perna fluídica, por uma moça quem ela obsediava e, indo-lhe depois à casa algumas pessoas